Começou o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 30 de junho. Eu sou Fernando Rudinick, estou com a dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Hoje vamos repercutir o Atletiba, a vitória do Coxa 1-0 em pleno estádio Mário Celso Petralha, vulgo Joaquim Américo Guimarães, né, Mafuz? Bom, mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, vamos deixar aquele recado para você que está nos assistindo, se inscrever aqui no canal do 12 Esportes no YouTube, deixa sua curtida, também deixa seu comentário, claro, e faça o programa com a gente. Ô Mafuz, você quer deixar uma mensagem antes do início, né? Tão triste, ou mais triste, que a derrota para os atleticanos foi a morte do professor de engenharia florestal, atleticano histórico, Renato César Gonçalves Robert, o Renatinho Punk. O grupo dele assistia toda segunda-feira o nosso programa, e assim, de repente, com uma enfermidade fulminante, ele, em 4 dias, 5 dias, foi internado e morreu. E foi um pedaço do Atlético que foi embora. Então, a nossa solidariedade, o nosso respeito à sua família e aos seus amigos. Ficam os sentimentos aí para a família do Renato. Bom, Carneiro Neto, vamos falar então de Atletiba. Vitória por 1-0, gol do Sebas Gomes, uma bola que ele encontrou ali, um chute dificílimo que ele acertou. Mas, no geral, foi um jogo equilibrado, o Curitiba naquele jeito que todo mundo sabia como ia jogar. Quando o Curitiba encontra o gol, o Atlético não encontrou resposta. O Atlético não teve chances para empatar o jogo e para, quem sabe, virar, né? Olha, na realidade, esse Atletiba, apesar de toda a festa da torcida, a quase lotação do estádio, da Arena da Baixada, ele foi mais do mesmo, uma repetição do que o Curitiba tem feito e do que o Atlético tem realizado. Claro que o Curitiba está mais organizado pelo técnico Moser, e o Curitiba dispõe de algumas alternativas individuais muito interessantes, com destaque ao meia Josué. E a zaga do Curitiba, ela é segura. Tanto que o Atlético teve o predomínio, aí o Odair Hellmann tem a sua virtude. O Atlético no primeiro tempo poderia ter feito o gol, não fez, e não fez por causa da incapacidade técnica dos seus atacantes e a falta de criatividade no meio de campo. E o Atlético só tem ala esquerda, o Esquivel. Não se pode improvisar tanto na ala direita. É um time mal formado e que está pagando. E o Curitiba caminhando bem. O Curitiba está no G4 já há algum tempo e com toda a pinta de que vai retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Já em relação ao Atlético, ele repetiu para a sua torcida a desilusão de empatar em casa, de ser goleado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, perder para o Atlético Goianense e agora perdeu o primeiro Atletiba com o estádio recebendo o seu novo nome, que eu acho que foi um equívoco grave e histórico. Não se deve homenagear pessoas vivas com locais públicos, como o estádio de futebol, o ginásio de esportes, ou mesmo via pública, uma rua. Porque eu acho que deveria ser respeitado o passado do clube centenário de um dos seus fundadores, Joaquim Américo Guimarães. Mas o Mário Celso Petralha parece que impôs o seu nome, o Conselho Deliberativo, absolutamente inexpressivo, aceitou, e agora fica esse impasse, porque se desgastou, porque a pessoa está viva. O Petralha está vivo, felizmente, parece que recuperou até a saúde. Só que a torcida não suporta mais ele, principalmente depois que ele fez aquele gesto num outro jogo. Então, o torcedor do Atlético anda muito irritado, muito agressivo, e o torcedor do Coxa está de bem com a vida. Augusto Mafuz, o Odair Hellmann disse na entrevista coletiva ali que o Atlético teria 24 horas para chorar essa derrota no Atletiba. Já passou as 24 horas. Pois é, coitada da torcida do Atlético, nem um pouco mais de horas tem o direito para chorar. 24 horas, eu entendi. É uma espécie de metáfora que ele criou no momento, como que dizendo, torcedor do Atlético, o Atlético em si não tem tempo de lamentar mais nada.
porque já tem que pensar na recuperação contra o Amazonas. Agora, a derrota em si, eu escrevi isso, ela em Atletiba, ela passa a ser normal, né? Ela, pelas circunstâncias da rivalidade, do histórico, de lendas, de imponderável, de imprevisível, ela passa a ser normal e passa a ser absorvida com o tempo. Agora, o que não é normal é que o Atlético, tendo um técnico de primeira linha, é bom o técnico do Atlético, ele não evolui. Ele não é questão de evoluir como time até ele se arruma. É que ele é muito medíocre. O que o Petralha e a Semar Solara fizeram e continuam fazendo é uma coisa de louco. Agora, em relação ao nome, sabe, Carneiro, o Petralha não tem nenhuma preocupação de que o nome dele está correndo risco de ser manchado por uma história de derrotas. Já foi rebaixado com o nome de Mário Celso Petralha. E agora corre o risco de não subir para a primeira divisão com o nome de estádio Mário Celso Petralha. Mas ele não está nem um pouco preocupado. Aliás, ele não se preocupa com ele próprio. Imagine com o Atlético, com a torcida. Agora, o time do Atlético agora estão anunciando um bando de colombiano aí. Isso, vamos falar desses reforços aí. Pois é, mas quem que vai contratar? É o Petralha ou o Mário Solara? Petralha ou Mário Solara? Os mesmos que desde 2023 estão colocando o Atlético lá para baixo. Esses jogadores que estão para serem contratados são trabalhados pelos mesmos empresários que trouxeram Mastriani, Diório? Tudo. É a mesma turma? Tudo o mesmo balé. Então tá tudo explicado. Ó, o Kevin Viveiros, atacante, 25 anos, colombiano, o atual artilheiro da atual Libertadores, ele jogava pelo Atlético Nacional. Esse já foi anunciado, já se apresentou, já falou no site oficial, custou 5 milhões de dólares. É a contratação mais cara da história do Atlético. É um centroavante, é um cara, um 9. Esse é um jogador muito forte e que vem com essa responsabilidade de fazer gol. Só que não entra na minha cabeça você gastar 5 milhões de dólares, a maior contratação na história da Série B, e você tem setores que você precisa muito mais. Mas exatamente, a questão técnica do Atlético, como a Afonso se referiu, é decepcionante na medida que o Atlético fez péssimas contratações. A zaga, por exemplo, quem cedeu a bola para o Seba dar aquele chutão e fazer o gol foi a zaga, o de Abrão. Sim. A zaga do Atlético é confusa, o miolo de zaga, não tem lateral direito. O Filipinho dá conta mais ou menos do recado ali, mas o meio de campo não existe. O Juliano é veterano, o João Cruz não se define, o Zapelli não se define. Não vou ficar citando os nomes, o time é todo deficiente, é todo torto. Pois exatamente no ataque, que ainda tem quem bota para dentro, o Renan Peixoto, o Allan Kardec e o Luiz Fernando, pois o Atlético vai investir num centroavante. Mas daí quem é o meia para lançar a bola? Uhum. Porque o futebol brasileiro, aí não quero me antecipar no caso do Mundial de Clube, mas ficou uma imagem muito segura ontem da distância abissal entre a elite do futebol europeu e o futebol brasileiro, quando o Flamengo tomou de 4-2 do Bayern Munique. Não há termos de comparação, pois eis que no Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético Paranaense tem o mesmo comportamento do Flamengo ontem. Erro de saída de bola, erro de transação do meio de campo para o ataque. O time é todo torto. E o Coritiba, ao contrário, é um time bem montado. Curitiba não é, a própria torcida Coxa Branca sabe disso, não é um super time. Curitiba é equilibrado, né? Muito sereno, com a cabeça no lugar, sai jogando. Mas é o reflexo também do trabalho do treinador, que teve problemas. Mas não é ruim, não é tão ruim como é o time do Atlético. O Atlético era pior ainda antes do... Sim, era pior. Técnico. O Atlético, com o Maurício Barbieri. O Atlético não tem nenhum jogador craque nesse atual elenco. Nenhum. Já o Curitiba tem um grande goleiro,
Pedro Muriço. Uma boa zaga. A zaga com o Jaci e o Maicon é muito segura. Os alas sabem sair. O Josué é um jogador de grande presença. A deficiência maior do Curitiba está exatamente na linha de frente, porque nem o Yuri Castilho, o Della Torre estão à altura. Por exemplo, o Lucas Ronier até que saiu-se melhor nesta partida. Então o Curitiba tem sim toda a chance de retornar à Série A, porque faz um trabalho bastante consciente, sem ser empolgante. Sim. Quem mais vem aí? Vamos lá. Steven Mendonça, o Speedy Mendonça, colombiano também, 33 anos, já jogou no Ceará, jogou em outros clubes do Brasil. Ele é atacante de lado de campo. Atacante de lado de campo, esse está chegando. E o Atlético negocia também com um zagueiro aí, um jogador para a posição mais carente do time, o colombiano Juan Aguirre, de 28 anos, do Atlético Nacional da Colômbia também. Tudo colombiano. Esses aí são colombianos. Pior fase do futebol colombiano. A pior fase que o futebol colombiano está passando é exatamente essa geração de jogadores. Caiu, perdeu prestígio em benefício ao Equador, na América do Sul. O Equador é o segundo colocado das eliminatórias hoje em dia. Já que vocês estavam comentando essa situação aí dos jogadores, eu acho que tem um ponto que é importante a gente relembrar aqui, e é uma situação que vocês vêm comentando aqui no podcast. Ao contrário do Curitiba, que parece ter encaminhado um estilo de jogo e também uma identidade bem definida com o técnico, o Atlético está faltando uma situação aí que ela é fora, né, da tática, fora do campo, do vestiário. Falta alma nesse time. Quem dá personalidade ao time é a diretoria. Exato. Quando você tem um diretor de futebol institucional, um presidente respeitado, o que acontece? Eles transmitem isso para os profissionais. Como o Atlético não tem um diretor institucional do nível do Marcos Coelho, do Ademir Adur, do Valmor Zimmermann, estou citando o Ademir e o Marcos, que já estiveram aqui e deram suas declarações. O Atlético não tem. Então o Atlético ele vive trocando porque é tudo profissional. Se você pegar aí nos últimos 15 meses, quantos diretores de futebol o Atlético trocou? Inclusive agora está se processando uma mudança. Treinador é a mesma coisa. O diretor dá cobertura para o treinador. É isso que o Cuca reclamou. Ele não tinha um diretor para chamar o Cuca com moral. Vem cá, Cuca, vamos tomar uma cerveja e continua. O Atlético, se o Cuca tivesse permanecido, não estaria na Série B. Porém, outro problema do Atlético são as más contratações. Entendeu? Parece que ele não sai de um círculo vicioso de indicações de empresários ou algo semelhante, porque o ano passado era um monte de argentino para todo lado, agora é colombiano. Isso não funciona. Você tem que contratar o jogador de acordo com as necessidades. É a famosa história, o Mafuz sabe bem, antigamente a gente dizia, pega um papel ao maço, põe em cima da mesa, uma bique e começa. Goleiros. Quantos precisam? 3. Quanto temos? 1. Então vamos contratar mais 2. Ala direito, ala esquerda, e daí começa a montar o time. Não adianta o Atlético encher de atacante. Ele precisa de arrumar as alas, principalmente a ala direita, que o Esquivel está indo bem, mas fundamentalmente o meio de campo. Porque o Patrick e o Juliano não estão mais no nível físico necessário. Você veja como o futebol moderno é desgastante. Voltando ao exemplo clássico, o Bayern Munique terminou o jogo inteiro e o Flamengo terminou morto. É a diferença de procedimento da nova geração de jogadores brasileiros. Não é só a seleção brasileira que fracassa, os times também. Porque nós não temos uma boa preparação, porque virou tudo mercantilização, só dinheiro, só interesse. E esses executivos, CEOs de futebol, no Brasil são muito fracos. Como os de técnicos, a nova geração é fraquíssima. Então o futebol brasileiro está um caos de criação, de inteligência. Ô Mafuz, eu entrei aqui no site oficial do Atlético só para tirar dúvida. Sabe quantos atacantes tem no elenco? São 10. Pois é. Para jogar 3 ali, 2. Mas é obra do presidente Mário Celso Petralli e do cúmplice dele. Kevin Viveiros, agora recentemente contratado. O Márcio Lara, eu acho um absurdo um cidadão que não tem história dentro do clube ter a força que tem dentro do clube. É impressionante. Vou listar aqui. O Viveiros, Peixoto, Teves, Velasco, Allan Kardec, Isaac, Leozinho,
Luiz Fernando, Renan Viana e o Julimar, que está machucado. O Julimar, acho que não dá para contar muito com o retorno dele para resolver as coisas. No final do ano passado ele até teve um bom desempenho, mas é muita responsabilidade de jogar para cima dele quando ele for retornar. Agora você pega todos esses atacantes que você citou, não o Juliano, que é meio armador, quase ponta de lança, mas todos esses atacantes, se colocar num liquidificador, não sai um Alex Mineiro, não sai um Kleber Pereira, não sai um Rony, não sai ninguém desses grandes atacantes que o Atlético teve. Marcelo Cirino, Marco Ruben, entendeu? Então é tudo errado. O futebol do Atlético está trabalhando de forma equivocada e não há nenhuma indagação oficial. É só a gente da imprensa. Nós estamos virando relógio de repetição. É desgastante, que eu não gosto de ficar falando das mesmas pessoas todo dia. Porém, veja a diferença. Por que o Curitiba deu certo? Porque o próprio Moza nos disse aqui que mudou 40% do time nesta temporada, depois dos fracassos no estadual e na Copa do Brasil. Consequentemente, ele reclamou, apresentou um relatório. O novo executivo do Curitiba, que comprou 40% da Tricorp, é muito preparado. É um jovem, mas é um homem muito equilibrado que conhece e gosta de futebol. O Curitiba está, mesmo com um time, assim vamos dizer, com certas limitações... Boca, tem que dizer meia boca. Mas ele está agindo também não tem... com um equilíbrio muito importante. Só que o Atlético, voltando à origem da sua colocação, é um time sem personalidade, sem confiança. Como é que ele vai lá e ganha do Avaí? Né? Aí vem aqui e não consegue fazer um gol no Clássico Atletiba com a sua imensa torcida dentro da Arena da Baixada. Isso é muito triste. Só para deixar certinho ali os pingos nos is, a Outfield, né, que se referiu ao Lucas de Paula, que é o CEO do Curitiba, né, ela comprou 30% do fundo de investimento da SAF do clube e hoje está gerindo o futebol. E um outro exemplo aqui, Carneiro, olha o número de zagueiros que o Atlético tem e olha a qualidade. Abraão, Tobias Figueiredo, Léo Pelé, né? Lucas Beleze e o jogador da casa, da base, Arthur Dias. Tem também o Marcos André, que foi contratado, ele e o Praxedes, no meio do ano passado, as duas únicas contratações na janela de inverno do ano passado. Ele ainda continua no elenco, de acordo com o site oficial, mas não está, imagino que nem treinando. Aquele que jogou no Atlético ano passado? Nem lembro mais. Que veio do Bragantino. Desapareceu? Ele já saiu. Praxedes que peninha, hein? Foram as duas únicas contratações no meio do ano passado, quando o Atlético mais precisava de reforços e a diretoria avaliou que o elenco era bom e queria brigar por Libertadores, não iria cair. Mas que bando de incapaz, né? Essa gente não sabe nada de futebol. O futebol é fácil. Você assiste um jogo ou um treino mesmo. Eu assisti treino, o Mafuz lembra disso, não por ser repórter, depois me tornei narrador. Eu fui repórter há 5 anos, o Mafuz um pouco mais, depois ele virou comentarista. Mas a gente no treinamento, a gente comentava com os dirigentes e com os treinadores. 20 minutos de treino, dizia, não, esse aí com esse pezão aí de arrasta cocô, isso aí não vai jogar. Entendeu? Tinha um tal de Garrenchinha que veio para o Atlético, queria empurrar no Atlético. Aí alguém me pediu, Carneiro, dá uma olhada no treino. Fui lá em 25 minutos, me levantei e fui embora. Não serve. Precisa ele ter os pezão espalhados, como é que vai jogar? Em compensação, quando se via os craques jogando, os meninos que estavam surgindo, é evidente, o jogador é jogador. Você vê o cara matar 2 bolas, uma no pé, 2 no peito, dá um desvio de cabeça, uma assistência, faz um gol, pronto, acabou, pode contratar. E é assim que funciona. Só que para quem contrata tem que entender, tem que ter sensibilidade futebolística. Nós dizíamos, né? Tem que ter útero, senão não contrata Fernando, jogador bom. Carneiro, Fernando, eu estava pensando aqui nesse momento, o que está faltando para o Atlético, o que faltava para o Curitiba. Está faltando para o Atlético atleticanos. Petralha e Marciolara não se comportam como atleticano. Marciolara não se comporta porque nunca foi atleticano. Mas o Mário Celso, ele se comporta como empresário, negociante, dono de interesses, né? Titular de interesses. No Curitiba estava assim até a venda da SAF, estava faltando coxa para o Curitiba. Agora é que está conseguindo superar essa deficiência. E o Atlético não está conseguindo,
porque não tem atleticano mais. Um exemplo disso que você falou foi feita uma reunião no conselho um dia desse aí. Ninguém sabia. E Petralha foi lá, fez uma exposição dizendo que ia contratar 10 jogadores, e agora vem esse bando de colombiano. Um exemplo que você falou, o Curitiba, há um tempo atrás, contratou o ex-zagueiro, o ídolo do Curitiba, o Reginaldo Nascimento, cara que tem identificação, para trabalhar com jogadores, fazer naquele meio campo ali com jogadores de diretoria. Ele trabalha na comissão técnica, às vezes ajuda também na parte de campo. E tem o Mozart, super identificado com o clube. Tem o Cláudio Marques. Cláudio Marques. Tem pessoas ali que tem essa identificação. E o Curitiba tem outro mérito, eu acho que é importantíssimo a gente falar, que ele sabe da limitação que tem e monta o time... Vive de acordo com os recursos que tem. O ataque não está funcionando. Ao contrário, o Atlético quer viver de recursos que diz ter e não tem mais. Sim, o Curitiba tem esse mérito aí de ter se adaptado às suas limitações, entender essas limitações e está fazendo um campeonato bem consistente. Ainda tem muito tempo ainda para a Série B, mas hoje o Curitiba se coloca como um candidato real a essa vaga aí. O Curitiba, a próxima partida, ele será mandante? Será mandante contra o Volta Redonda, que ontem venceu o Operário, né? O segundo jogo do Alex contra o Operário havia vencido o Novo Horizontino. Como técnico do Operário. Havia vencido o Novo Horizontino e agora perdeu do Volta Redonda. E o Atlético quando e com quem? O Atlético volta... A gente vai ver a agenda. O Atlético vai jogar fora de casa contra o Amazonas, no sábado, dia 5. E o Curitiba é domingo? Sexta-feira, contra o Volta Redonda. Eu vou passar a agenda aqui, Carneiro, antes de você completar. Até o fim do primeiro turno, olha os jogos do Atlético. Então tem o Amazonas fora de casa, o líder Goiás em casa, jogo difícil, Volta Redonda fora de casa, depois tem a Ferroviária em casa e o América fora de casa. Essa é a agenda do Atlético. O Coxa tem uma agenda, eu acho que é muito favorável para se consolidar, terminar muito bem esse primeiro turno. Volta Redonda em casa, CRB fora é o jogo mais difícil, daí tem Paysandu em casa, Atlético fora de casa e Amazonas em casa. Então são 4 jogos, 4 times que estão brigando contra o rebaixamento que o Curitiba tem nos próximos 5 jogos até fechar o primeiro turno. Acontece que esse campeonato da Série B tem um nível técnico muito baixo. E o equilíbrio que está se verificando é por baixo, não é por cima, pelo alto. Tanto que o líder é o Goiás, né? E é um time que não empolga ninguém, pelo menos no meu ponto de vista. Sim. Agora, a questão toda é essa. Se você não... O Curitiba está no caminho, eu concordo contigo. Ele deve confirmar a soma de pontos como mandante e vai beliscar alguma coisa fora. É a queixa, inclusive, do Mozart, o time do Curitiba um pouco acanhado como visitante. Agora, o problema do Atlético é que o Atlético não ganha em casa, né? Ele deve ter perdido uns 10 pontos já como mandante. E isso é muito grave. Um time com essa estatística não sobe. Então o Atlético teria que virar a chave completamente. Mas vai ficar na dependência desses jogadores, que vão ter um tempo de adaptação. O sujeito vem lá de Bogotá, vem lá não sei de onde, da Colômbia, chega em Curitiba, né, temperatura baixa, e eles já estão num outro hemisfério, né, com outro clima lá no seu país. Então, tudo isso leva tempo. Pela minha experiência em futebol, é de 30 a 40 dias a adaptação física. Tem o problema dos familiares, questão de filho, sei lá, é uma engenharia. Porque se você não se programa antecedente ao campeonato, ou com previsibilidade, faz um planejamento, você querer consertar durante é mais complicado. Então, eu não vejo assim muito boa a chance do Atlético nesta altura. Carneiro, você é mágico? Você acertou o número de pontos desperdiçados. 3 derrotas e um empate. Isso aí. Eu acho isso muito na verdade, pesado. Perdeu 12, né? Ele poderia ter feito 12 pontos e deixou de fazer 12. Fez 1 ponto em 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas como mandante. E o Curitiba é o segundo melhor mandante da Série B, 5 vitórias e 1 empate. Mas isso é a falta de compostura técnica e tática do time. Né? Um time que não tem
alguém que sacuda no vestiário. Essa que é a questão. Que nós voltamos ao diretor de futebol institucional. Só que a gente cansa, né? Não muda nada e continua a mesma coisa. Aliás, a torcida do Atlético está ficando irritada e agressiva. Isso, vamos... Chegar a agredir repórteres, Isso. o que é muito grave. Vamos contextualizar o que aconteceu, então, depois, né, do Atletiba, torcedores... o estádio estava se esvaziando já, a maior parte da torcida já tinha ido embora. O elenco do Curitiba foi em frente à torcida do Curitiba, que estava no segundo piso, para comemorar, né? Justíssima comemoração da vitória no Clássico. Alguns torcedores retornaram para o setor, na parte de baixo, e começaram a jogar cerveja, água, refrigerante, em direção aos jogadores do Curitiba. Porém, no meio do fogo cruzado estavam fotógrafos, jornalistas, e acertaram, né, o Nicolas França, da Rádio Transamérica, meu ex-companheiro de Gazeta do Povo, jogaram cerveja nele, ele começou a discutir com torcedores. Você está lá trabalhando, é inadmissível você ser acertado por um copo de cerveja, né? Uma agressão que não cabe, não existe isso num local de trabalho da imprensa. Ele teve uma discussão ali com os torcedores. Um segurança do Atlético praticamente pegou ele pelo pescoço e arrastou para fora ali, um gesto bem truculento. Inclusive eu conversei com o Nicolas, tem a matéria no site do 12 Esportes. Durante esse trajeto em que o Nicolas foi arrastado para fora pelo segurança, torcedores foram tentar bater ali e acertaram outro repórter, o Marco Assef, da Rádio CBN. Então ele levou um tapa na cabeça, conversei com ele também, uma agressão gratuita ali. Eu pensei que isso tinha acabado no futebol. Mas é ridículo, o que aconteceu foi ridículo, absurdo. No meu tempo de repórter isso era... Era normal, né, Carneiro? Agora, eu quero me solidarizar aos companheiros. Eu também. Que foram covardemente agredidos. E, ao mesmo tempo, contar uma história muito engraçada do repórter Augusto Mafuz. O Mafuz passou uma semana, Atletiba, final dos anos 70, início dos anos 80. Nós estávamos na mesma emissora. E daí, a semana da Atletiba, o Mafuz começou a criticar a diretoria do Curitiba. Queriam penhorar a renda do Atletiba, que era do mandante, no caso o jogo seria no Alto da Glória. Enfim, o Mafuz agitou o coreto a semana inteira. Aí o presidente Evangelino Neves e outros dirigentes se manifestaram. O Mafuz que não apareça domingo aqui, porque não será bem recebido pela torcida Coxa Branca. Aí o Munir Caluf era o comentarista, escalado, né? O outro comentarista, que faz setorista do Curitiba, acho que era o J. Agostinho. E daí eu combinei, vamos fazer o seguinte, Mafuz, você não vai no jogo domingo. Melhor, para evitar, para a gente não ter problema, porque nós transmitimos os jogos. Imagine o Atletiba na arquibancada, na cabine, na arquibancada maior do Curitiba, com 5.000 torcedores à nossa frente. Então eu sempre levava um comentarista mais coxa. Sempre tive o Hidalgo, o Munir Caluf, Vinícius Coelho. Para não provocar a torcida. Se bem que eu sempre fui respeitado. Eu nunca fui agredido, nunca fui desrespeitado em estádio algum. Porque, basicamente, eu sempre respeitei os times. Muito bem. Começam os trabalhos no estádio Couto Pereira. Abrem-se as cortinas e conversa vai, conversa vem, reportagem para lá, reportagem para cá, confusão na Mauá, tudo que o Atletiba oferece. Às 15h30, a bola ia rolar. Pois às 15h15, eis que da cabine, eu e o Munir Caluf olhamos e os 5.000 coxas olharam. Augusto Mafuz, ele aparece com um moletom amarelo, coisa mais linda. Qual era a marca mesmo? Da Benetton. Da Benetton, desculpe, né? Ele bem discretão, assim, sabe? Ele aparece, parecia um canário belga gigante. Eu nunca vi tanta laranja ser jogada contra uma figura. Ele ficou uma montanha de laranja. Só que a montanha, ao invés de se retirar e sair, não, correu para a cabine. Aí os 5.000 se viraram para a cabine. Escondemos o Mafuz e o Munir Caluf fazia assim, calma. O Munir tinha sido bicampeão no Curitiba, né? Eu também tinha um público muito grande, eu vim. E calma, não, ele não está aqui, ele foi embora e tal. E o Mafuz sentadinho. E aí começa o jogo, bola para lá, bola para cá, e transmite o jogo. Daqui a pouco o Mafuz... E daí, eu quero saber, quem ele tá jogando melhor? Ele queria dar pitaco, rapaz. Naquele clima. Mafuz, você lembra disso? Lembro.
E Eu lembro. como foi a sensação ali? Não, já estava acostumado com aquela reação, né? Mas não foi além de laranja. Mas hoje em dia é inadmissível isso acontecer, né? Com o que aconteceu, inadmissível. como aconteceu mas com o Nicolas. acontece, não acontece só aqui, acontece em qualquer lugar do Brasil. Sim. Mas não pode. Porque o repórter hoje, ele é muito identificado com o clube que ele cobre. Então não pode, eu sei que não pode. E lamento que tenha ocorrido Sim. com os dois lá na Baixada. Sim. Agora também aquela é um direito que todos têm de comemorar com a torcida, mas existem determinadas ocasiões que você pode evitar, né? Os jogadores do Curitiba podiam evitar essa manifestação para sua torcida. Eu acho que né? 4 mil, evitar, mas 4 mil torcedores. Podiam evitar. Eu acho que é justo evitar, comemorar. Porque ia dar essa consequência. Alguma coisa ia acontecer. Bom, deixa eu tirar uma curiosidade com vocês que veio à cabeça agora, aproveitar, né, da cultura de vocês e do conhecimento histórico. Já que no ano passado a gente teve a troca de nome, né, de Joaquim Américo Guimarães para Mário Celso Petralha, como foi a troca de nome de Belfort Duarte para Couto Pereira? Como aconteceu isso? Foi uma jogada política. Havia uma divisão interna no Curitiba. O ex-presidente Arion Cordelci, que iniciou as obras do estádio em 1958, ele estava interessado em colocar o seu nome no estádio, porque o Belfort Duarte, na realidade, não tinha nenhum significado. Foi um zagueiro do América Carioca, jogador muito disciplinado, surgiu até o troféu Belfort Duarte. Mas quando o Curitiba foi inaugurado, o presidente era o Antônio Couto Pereira, major. Em 1932, eles homenagearam o Belfort Duarte, porque era um atleta símbolo. E aquilo veio. Só que o presidente Evangelino Neves estava rompido com o Arion Cornelci. Tanto que o Arion Cornelci ofereceu o PAVOC, o Parque Aquático e Vila Olímpica de São José dos Pinhais, para o Curitiba, e o Evangelino e o Conselho do Curitiba não aceitaram. Aí ele foi oferecer para o Atlético, e o Atlético comprou. Comprou e ficou o PAVOC para o Atlético. Assim como onde é o CT do Caju, antigamente, era um resort, um hotel, de um conselheiro do Curitiba que também ofereceu. E por questões políticas o Curitiba não adquiriu. Mais à frente o Atlético ficou também com aquele local. Muito bem. O que aconteceu? Em 1976, quando faleceu o Major Antônio Couto Pereira, que ex-presidente, era o diretor do museu do estádio, lá no Alto da Glória, o Cândido Gomes Chagas, jornalista, dono da revista Paraná em Páginas, o Evangelino Neves e outros tantos, vamos homenagear o Couto Pereira, né? Vamos trocar o Belfort Duarte para o Couto Pereira. E, entre linhas, e daí escanteamos o Arion Cornelci. E foi o que aconteceu. Mas foi uma coisa, eu diria, uma transposição suave. Suave, não teve resistência da torcida? Se bem que o Albenira Matuzzi, o jornalista, na tribuna do Paraná, quando o Curitiba perdeu o primeiro Atletiba com o nome, ele colocou, é praga da Maria Belfort Duarte, que seria a filha do homem. Mas não teve resistência na torcida? Não teve. Era outro contexto. Não, e era um senhor que teve a história dentro do Curitiba. E estava morto. Estava morto. Você homenagear a pessoa que nos deixou, eu acho normal. Agora, a pessoa em vida é problemático. Porque ele pode mudar a biografia diversas vezes. Pelos atos, pelas atitudes, pelas felicidades ou infelicidades. Entendeu? Então, eu sou contra esse negócio de homenagear em vida. Por exemplo, quiseram puxar o saco do ex-governador Ney Braga e não passou o nome Ney Braga. Sabe como é que puseram o nome do município, que existe até hoje? Braga Ney. Ai, ai. Bom, para a gente fechar então essa edição do podcast Carneiro Mafuz, vamos falar um pouquinho do Mundial de Clubes. O Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique, você já deu um pitaco ali. E o Palmeiras passou pelo Botafogo, está nas quartas de final. Embora. E o Botafogo demitiu o Renato Paiva. Eu quero que vocês me digam, o Palmeiras tem chance de passar pelo Chelsea? O Chelsea que já foi batido pelo Flamengo. Eu tenho acompanhado esses jogos do Mundial de Clubes e observado algumas... Os Estados Unidos não é o local apropriado para futebol, o nosso futebol. Eles não gostam muito do soccer. Tanto que os estádios estão virtualmente vazios. Segundo, aquela técnica americana de
Temer furacões, tempestades, paralisa o jogo. Eu acho isso meio absurdo. Então, se essa Copa fosse num outro país que tivesse mais, gostasse mais de futebol, seria melhor ainda. Porém, não está decepcionando, não. Você sabe quem que é a próxima Copa do Mundo de Clubes? O Catar. O Catar adora futebol. A próxima vai ser Estados Unidos, Canadá e México. A próxima Copa do Mundo de clubes. Se sair, né? A de clubes. De clubes, o Catar que é. Bom, se sair. Agora, veja não é bem. certeza. Isso aí. Eu estou achando animado, só que é uma diferença muito grande entre a elite do futebol europeu e o futebol sul-americano, né? Nós estamos falando no dia e antes do jogo do Fluminense, que é o último brasileiro que vai tentar passar para as quartas de final com a Inter de Milão. Porque o Botafogo e o Flamengo já voltaram, provavelmente no mesmo voo. E aí, o Bayern Munique, ele demonstrou uma capacidade tática, técnica, muito superior ao Flamengo. O Flamengo teve uma sequência de erros individuais, saída de bola mal feita, jogadores desqualificados tecnicamente. Tremeram, né? Acho que o Felipe Luiz não foi feliz na tática adotada, ele se achou, o Flamengo se achou, mas não, em 8 minutos, 9 minutos, estava 2-0 para o Bayern Munique. Você não pode comparar a personalidade de um Harry Kane com qualquer jogador brasileiro. Isso explica por que a seleção brasileira fracassa 5 Copas do Mundo e os clubes brasileiros há 13 anos não ganham um Mundial. Agora, o Palmeiras, sob o ponto de vista técnico, ele poderia ser um bom candidato, mas está jogando menos do que se pode. Por exemplo, os atacantes Vitor Roque, Estevão, estão decepcionando. Eles foram substituídos no último jogo. O Paulinho entrou meio lesionado e fez o gol e garantiu. Então o Palmeiras precisaria crescer mais também para chegar em uma posição de destaque neste Mundial amplamente dominado pelo futebol europeu. Mas eu vejo como um jogo, assim, dos europeus que caiu na frente do Palmeiras. É possível. Possível. Eu também. Possível. Eu também entendo que é possível o Palmeiras passar. Mas não passa muito. Passa esse e depois... depois fica mais difícil. A água chega agora, no pescoço. A diferença é brutal, né? Eu andei lendo algumas crônicas dizendo que o Brasil voltou à realidade, mas teria sido um erro muito grande se ele imaginasse uma outra realidade do que não essa. Né? A diferença é monstruosa. Em resumo, vamos ficar numa insignificância no futebol mundial terrível. E era diferente do passado, veja só, eu estava lembrando, tinha aqueles torneios na Europa, na pré-temporada, né? Torneio Carranza, lá na Espanha, Ramon de Carranza. Tinha os torneios de Hamburgo, de Paris, que o Santos ia, ganhava tudo. Os nossos clubes eram superiores aos europeus. Eu fiz algumas coberturas desses jogos que o Mafuz está se referindo, assim como excursões da seleção brasileira. Nós éramos uma atração, o Brasil, o futebol era o melhor do mundo, né? O Brasil era tricampeão mundial e realmente era uma geração fantástica. O problema todo é a geração. O futebol brasileiro afundou. Primeiro, a mercantilização, os dirigentes sem vergonha, né? Na CBF, nas federações estaduais e nos próprios clubes. É só dinheiro, só vender, comprar, comissão e tal. Outro problema, esta geração nos últimos 10, 12, 15 anos, ela é inferior tecnicamente à última grande, que foi o pentacampeonato. Você não tem jogadores com a personalidade, com a técnica, com a movimentação do Ronaldo, do Ronaldinho, do Kaká, né, do Adriano Imperador, né, Rivaldo. Jogadores excepcionais. Nós não temos. O Gerson do Flamengo, por exemplo, seria um Rivaldo. Mas ele não tem a mesma qualidade. Não tem como comparar. Nem de longe, né? Então, é muito difícil. E perdemos também a qualidade de treinadores e não temos o tal do CEO também. O futebol brasileiro está mal. Está mal. Está parado no tempo e no espaço. E aqui a gente, né, cobrindo Série B do Brasileirão, mas é a nossa realidade. E até o final do ano, tomara que a gente consiga que os nossos clubes retornem para a elite, né, o quanto antes. O Atlético está com de diferença para a quarta vaga. Para a quarta vaga. Hoje são 3 pontos, mas o Cuiabá vai jogar ainda nessa segunda. Pode ser que vá para 4 pontos. Então seriam 2 rodadas. Mas ainda assim é pouco. Ainda é pouco. Bastava o Atlético ser, no mínimo, razoável. Voltar a ganhar
ter uma sequência de vitórias para voltar a ficar entre os 4. Mas agora com os colombianos que o Petralha e o Márcio Solari estão trazendo, vamos ver. É isso, meus amigos. Fechamos então mais essa edição do podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Voltamos na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.